Hoje, presta atenção, que essa pauta é muito séria, hein? O doutor Paulo Carvalho, que é ortopedista da coluna, gente, vai falar pra gente sobre as deformidades, os problemas que a gente mais acontece, mais sofre e mais se comenta, né? Cifose, lordose, escoliose, mais um monte de dor que a gente sente na coluna. Pois é, ele é um especialista no assunto, então é muito importante que você participe, tá? Porque, olha, muitas pessoas sofrem o dia todo, o tempo todo com essas dores, né? Eu quero entender já se o ciúme tem diferença. Será que na coluna também, doutor, as dores são diferentes, doutor Paulo, ou não? Bem-vindo. Bom, querido. Bom te ter aqui. Bom, você já trouxe aqui uma explicação perfeita para a gente entender o porquê que acontecem as dores. Quais as dores mais comuns? Então, as dores mais comuns, elas estão relacionadas às dores que acometem a região lombar, em que existe uma sobrecarga mecânica mais acentuada. E a gente precisa ter um suporte muscular adequado para que essas vértebras suportem. Por que acontece essa dor? O que comprime? Qual o nervo que comprime, por exemplo? A gente já falou aqui, a Julinha já está falando que está com dor aqui. Uhum. Né? Já está reclamando, já estou com dor, já mostra a mão. E por que faz? O que acontece? É algum tipo de inflamação? Isso. Normalmente, a dor ela pode ocorrer tanto por uma sobrecarga da musculatura, que não está muito condicionada a determinados movimentos, a determinadas posturas, e essa musculatura entra em fadiga e acaba produzindo um processo inflamatório e dor. Quando esse processo ele dura por um tempo mais prolongado, aí algumas alterações de desgaste pode ocorrer nessas articulações posteriores que a gente chama de facetas, que quando a gente se movimenta, essas articulações elas se movimentam entre si, pode ocorrer um processo de desgaste, um atrito e gerar uma artrose a médio e longo prazo, se os fenômenos que desenvolveram essa sobrecarga, se eles continuam. E o que faz virar uma artrose? Qual que é o começo? Qual que é o início? O início dessa artrose é um desgaste, primeiro pode ser natural. Por excesso de peso, postura errada, muito salto alto, academia. Um conjunto de fatores podem levar a essa artrose. O primeiro é um envelhecimento normal do nosso corpo ao longo da nossa vida. E algumas atitudes podem acelerar esse processo. Por exemplo, uma atividade física inadequada, com uma sobrecarga muito peso, em posições também incorretas que acabam sobrecarregando e lesando precocemente. Posturas inadequadas, o salto alto por um tempo muito prolongado. Quando a mulher usa o salto alto, o que acontece é que há uma projeção do corpo para frente. E aí, para que haja uma compensação, ocorre uma hiperlordose. Então, todo o salto alto acaba acarretando uma hiperlordose. Essa hiperlordose, que é essa curvatura mais acentuada, que acaba aumentando essa curvatura, tem essa sensação que aumenta muito a pressão sobre essas articulações e fica apertando. Então, quando a gente faz esse movimento, olha como aperta um ossinho sobre o outro. Um osso em cima do outro, então a dor suportável. E aí, essa pressão prolongada gera um processo inflamatório e dor. Então, assim, o salto alto deve ser utilizado realmente por períodos curtos. Na hora que for sair, você vai pro jantar, não ficar direto, né? Não ficar de uma maneira contínua, trabalhar o dia inteiro com salto alto. Vamos lá, vamos falar de algumas. Então, vou liberar o telefone, gente. Quem está em casa, que quer esclarecer alguma dúvida sobre dores na coluna, o momento é esse. A gente faz assim, eu vou liberar 95-397-0461, o WhatsApp também está liberado para perguntas. Doutor, só vou dar um recadinho e já volto para a gente entender. Tu tá aqui, gente, ó, a coluna tá inteira, completa, para você entender o que provoca, o que faz e como a gente tentar aliviar essas dores, né? Mas antes, vou dar só um recadinho. Vamos comigo. Levi, tem perguntas? Tá bom. A mesa tá delícia, a gente vai dividir um hoje. Tem alguém no telefone já, Levi. Desculpa. Bora? Primeiro, alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? Aqui é a Zélia, Oi, Zélia, fala de onde? de Diadema. Ai, que bom, obrigado pelo carinho da sua audiência. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria saber, porque eu tenho um problema na coluna, assim, eu sempre, desde criança, eu usava muito salto. Sempre eu gostei de salto, desde criancinha. E após uns 5 anos atrás, eu diminui um pouco o salto. Só que agora eu comecei a sentir uma dor mais do lado esquerdo da coluna, já mais próximo entre a região pélvica, na parte mais pro lado do fêmur mesmo. E essa dor, ela arde. Ciático.
Pode ser. Tá certo, querida. Vamos tentar esclarecer aqui. Olha, tô quase uma médica, viu, gente? É tanto tempo fazendo programa entrevistando os médicos, a gente fica na dúvida, né? Será que é o ciático, né? Dor ardida? Não, o sintoma predispõe, como a gente comentou, a uma sobrecarga das estruturas ligamentares, e uma dessas estruturas também é sobre o disco intervertebral. Então, um acometimento do disco pode levar a uma protrusão ou até uma hérnia e, eventualmente, ter uma compressão de uma determinada raiz, e aí é uma dor que é localizada na região lombar, ela pode se irradiar para o trajeto do nervo ciático e produzir esse sintoma, ou para a região do próprio quadril, da região glútea. Mas é importante que se faça uma avaliação com o ortopedista, com o especialista, para ele fazer o exame clínico e tentar diagnosticar, porque além dessa possibilidade, existem algumas alterações, inflamações musculares, músculos piriformes e mesmo tendinite do glúteo, ou seja, é importante várias possibilidades. De coisas, né? Depois eu quero falar do hérnia de disco. Diga, Levi. Então, Nani, temos uma pergunta aqui da Sandra. Ela quer saber sobre a escoliose que ela tem, e o filho dela, de apenas 9 anos, já está desenvolvendo os sintomas. Certo. Como que pode ser tratado isso? Então, a escoliose, existem diversas causas de escoliose. A causa mais comum é um tipo que a gente chama, que é a escoliose idiopática do adolescente, que ela ocorre no período de desenvolvimento rápido, quando a criança está passando por um período, pelo estirão, e nesse período há um alongamento da nossa coluna, e existe a possibilidade de ocorrer uma determinada curvatura, e essa curvatura, que é no plano lateral, ou seja, ela ocorre um desvio, isso, e além disso uma curva, uma torção. Nossa, deve doer muito. Então, esse tipo de alteração, que é a escoliose, ela pode ser tratada de três grupos de tratamento. Ali a gente vê as curvaturas, né? A curvatura normal, quando a gente está observando o paciente de lado, ou uma hiperlordose, ou uma hipercifose, e naquela última imagem da direita, a escoliose. E como foi feita a pergunta, ou seja, depende da magnitude, da curvatura, da idade de cada paciente, e de alguns outros fatores, mas o tratamento ele pode ser realizado de três maneiras. Ou com o tratamento fisioterápico, através de técnicas específicas, posturais, de fortalecimento, através de algum tipo de órtese, que são os coletes. Nesses casos são as escolioses com uma magnitude maior, e as escolioses mais graves a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico. Certo. Então depende de uma análise individual de cada paciente. E ver o grau que está, né? Isso, que para cada caso, para cada magnitude... Tem solução. Tem solução. Alô? Oi. Com quem falo? É Terezinha, Brasília. Oi. Tudo bom, Terezinha? Você está falando de onde? Tudo bom, de Brasília. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. Eu quero saber se esses tipos de dança modernas, que as pessoas movimentam demais os quadris, as pernas, isso pode acarretar problemas da coluna? Então, isso é uma boa pergunta. Na verdade, essas danças modernas, elas têm uma solicitação de uma musculatura e de uma amplitude de movimento, ou seja, precisa muita força e precisa resistência. Então, é importante que tenha um pré-condicionamento físico para que não haja lesão das estruturas que protegem. Existem danças em que, eu me esqueci o nome, mas é uma que tem uma amplitude muito grande e sobre um salto muito... Zumba. Estileto. Estileto, isso mesmo, que é sobre um salto, então, ou seja, é muita instabilidade, ou seja, movimentos de grande, muito alto, com uma instabilidade, e essa movimentação pode lesar estruturas como ligamentos, pode ter estiramentos musculares, então é importante preparar o corpo, dar um preparo físico, isso, né? E fazer gradativo. E a hérnia de disco, você trouxe aqui, vamos mostrar e explicar isso aqui, esse aqui é um tipo de cirurgia? Esse é um tipo de
de instrumentação cirúrgica que é feita para um tipo bem específico. Qual é? Que é quando existe algum comprometimento com alguma compressão das raízes nervosas e precisa se fazer uma abertura para liberar essas raízes que são submetidas a algum tipo de compressão. Então, essa abertura é feita e aí precisa se estabilizar quando existe uma instabilidade. Você retira estruturas ósseas para soltar o nervinho, mas essas estruturas são importantes para a estabilização. E isso cria uma instabilidade. E essa fixação, que é um tipo, existem diversos modelos, é só para exemplificar, a gente chama isso de uma fixação pedicular, que é com esse material é de titânio, é biocompatível. Ele permite que haja descompressão, libera o nervo, ou seja, o paciente melhora da dor e permite no pós-operatório uma mobilização mais rápida. Diferente de uma época bem mais antiga, que ficava esperando em repouso, ou utilizavam coletes para poder estabilizar. Com essa estabilização interna, fica mais tranquila e a recuperação é mais rápida. Que bom, né? Alô, é? Boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É a Rayane. Oi, Rayana, tá falando de onde? De Guarulhos. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. Obrigada. Eu gostaria de saber sobre a escoliose. Eu tenho escoliose lombar e eu faço academia. E eu gostaria de saber sobre o agachamento, que eu ando me sentindo bem. Desde que eu comecei a fazer academia, eu não senti mais dores na coluna. Só que eu ouvi dizer que o agachamento era prejudicial e é um exercício que eu gosto muito de saber. Gostaria de saber se isso é correto ou não. Certo. Exatamente. Isso é uma boa pergunta, porque tem duas informações importantes. Primeiro, o paciente com escoliose, é importante que ele se exercite, ou seja, o paciente que tem escoliose, ele não está impedido de fazer uma atividade física. Bem acompanhada. Exatamente, com um bom acompanhamento e sob orientação. Sim. Especificamente sobre o agachamento com peso, realmente não é o mais indicado. Aliás, ele é contraindicado para quem tem uma escoliose, principalmente no nível lombar, em que há uma mobilidade maior, porque o agachamento com a carga axial, que a gente chama, vai existir uma compressão muito acentuada dessas vértebras e pode ocorrer uma lesão do disco intervertebral, pode ocorrer lesões de ligamentos e realmente deve-se evitar agachamento com peso. Os outros exercícios de membros inferiores, membros superiores, ou seja, com a coluna bem estabilizada, realmente é mais tranquilo e preconizado. Onde ela acontece na coluna e por que ela acontece? Que todo mundo, parece que a gente descobre, eu tô com hérnia, hérnia de disco. Então, o que é a hérnia de disco? Explica pra gente. Aqui a gente tem um pedacinho aqui da nossa coluna lombar, em que a gente vê as vértebras e entre uma vértebra e a outra, a gente observa que existem essas estruturas que são os discos intervertebrais. Esses discos são estruturas que são compostas basicamente por colágeno, né? Então são parece a textura como se fosse uma textura de uma borrachinha e de um silicone por onde a gente faz o nosso movimento da nossa coluna. E a hérnia é quando ocorre uma ruptura de um determinado fragmento do disco, como essa parte vermelha que a gente está vendo, rompe um pedaço do disco e esse pedaço vai comprimir uma raizinha do nervo. Então, essa hérnia, que é um fragmento que se rompeu, vai comprimir uma raiz e aí vai produzir um processo inflamatório e dor no trajeto dessa raiz. Então, é isso que é a famosa hérnia de disco. Né? E que para cada hérnia, para cada localização, para cada paciente, tem um tratamento específico. A grande maioria do tratamento da hérnia de disco, mais de 90%, é tratamento não operatório, é tratamento conservador, através de medicamentos, de orientações, de fisioterapias. Consegue uma melhor qualidade de vida. Consegue uma melhor qualidade de vida e ter uma vida normal, se essa hérnia tem uma característica que ela responde bem ao tratamento não operatório. Existem algumas hérnias em que comprime tanto a raiz do nervo e que aí começa a cometer a parte sensitiva e motora do paciente. São nesses casos em que há um comprometimento neurológico, não só da dor, mas sensitivo e motor, que a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico. E também existe uma diversidade de possibilidades terapêuticas
uma para cada, não é uma técnica que a gente utiliza para todas as hérnias, para cada hérnia a gente pode utilizar uma técnica específica, com melhor resultado, com menor morbidade. O mais importante, então, é sentir dor, qualquer coisa que está incomodando, procure um bom Procurar médico, um especialista. Um especialista para poder entender, e a gente já sabe que tem vários tratamentos. Exato. Queria muito te agradecer por ter vindo aqui, te convidar para voltar mais vezes, esclarecer mais dúvidas para gente. Você pode deixar algum site, alguma rede social? Pode, a rede social é dr, de Dr. Dr. Paulo Cavalli, junto. Obrigada, doutor Obrigado. Paulo. Muito bom, viu? Esclareceu obrigado. muitas dúvidas. Volta mais vezes, tá? Tá bom, Combinadíssimo? obrigado. É o homem que entende de coluna, Levi Fernandes.